Análise textual. O capítulo 13 de 2 Crônicas é uma das passagens mais fortes sobre a diferença entre confiar em Deus e confiar em forças humanas. Ele narra o confronto entre Abias, rei de Judá, reino do sul, e Jeroboão, rei de Israel, reino do norte, mostrando como a fidelidade a Deus determinou o resultado da batalha, mesmo diante de uma inferioridade numérica gigantesca. Vamos analisar versículo por versículo, com a explicação espiritual e simbólica. Versos 1-3. O cenário da guerra. Abias tornou-se rei. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias tinha 400.000 guerreiros e Jeroboão 800.000. Significado histórico. Depois da divisão do reino, entre Judá e Israel, os dois lados viveram em constante conflito. Abias, filho de Roboão, governa Judá e enfrenta Jeroboão, o mesmo que havia liderado a rebelião contra Davi e Salomão. Significado espiritual. A luta entre Judá, fidelidade, e Israel, rebeldia, representa o conflito entre obediência e idolatria, fé e aparência, espírito e carne. Mesmo em minoria, Abias, Judá, representa aqueles que confiam na aliança com Deus. Lição: Deus não precisa de grandes números para conceder vitória, ele age com quem permanece fiel. Versos 4-8. O discurso de Abias. Vocês não sabem que o Senhor deu o reino a Davi para sempre? Mesmo assim, Jeroboão rebelou-se. Abias sobe no monte e fala publicamente, lembrando a Jeroboão e a Israel que Deus havia feito uma aliança eterna com a casa de Davi. Jeroboão, por outro lado, havia rompido essa aliança e criado sua própria religião e sacerdócio. Significado espiritual. Abias apela à aliança e à legitimidade espiritual, não à força militar. Ele mostra que o poder de Deus está sobre quem guarda a sua aliança, não sobre quem cria substitutos religiosos. Lição: a verdadeira autoridade espiritual vem da fidelidade à palavra, não da aparência de poder ou sucesso. Verso 9. A falsa religião de Jeroboão. Vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor e escolheram seus próprios sacerdotes. Qualquer pessoa pode se consagrar com um novilho e 7 carneiros. Jeroboão havia estabelecido um culto alternativo, com bezerros de ouro e sacerdotes que não eram levitas. Isso era uma tentativa de substituir a presença de Deus por uma religião conveniente. Significado espiritual. O texto denuncia a religiosidade fabricada, em que o homem cria seus próprios rituais e líderes, sem direção divina. É a fé moldada à conveniência humana, não à verdade de Deus. Lição: a fé verdadeira não é construída por ritos, mas pela obediência e comunhão genuína com Deus. Versos 10-12. A fidelidade de Judá. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Observamos as exigências do Senhor. Deus está conosco, ele é o nosso chefe. Abias descreve como em Judá ainda havia sacerdotes legítimos, sacrifícios contínuos e fidelidade ao culto verdadeiro. Eles mantinham a adoração pura, conforme as instruções dadas a Moisés. Significado espiritual. Enquanto Israel se desviava, Judá permanecia ligado ao altar verdadeiro. Isso mostra que Deus honra quem mantém o compromisso com ele, mesmo quando muitos se afastam. Lição: em tempos de confusão espiritual, quem permanece fiel ao padrão divino experimenta a presença e o poder de Deus. Versos 13-14. A emboscada e o clamor. Jeroboão mandou tropas para a retaguarda. Judá clamou ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as cornetas. Mesmo fiel, Judá foi cercado, atacado pela frente e por trás. Mas, em vez de se desesperar, eles clamaram a Deus e os sacerdotes tocaram as trombetas sagradas, símbolo da convocação divina à batalha. Significado espiritual. Mesmo o povo fiel enfrenta crises e momentos de cerco. A diferença é que os fiéis não lutam sozinhos, clamam a Deus e o colocam na linha de frente. Lição: quando tudo parece perdido, o clamor sincero move o céu e transforma derrotas em vitórias. Versos 15-17. A vitória sobrenatural. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão, 500.000 guerreiros de Israel foram mortos. Apesar da inferioridade numérica, 400.000 contra 800.000, Deus interveio e deu vitória total a Abias. A vitória não foi pela espada,
mas pela presença de Deus no campo de batalha. Significado espiritual: a confiança em Deus é mais poderosa que qualquer força humana. A vitória de Judá mostra que o poder espiritual supera o poder visível. Lição: quando a fé é genuína, Deus luta em favor do seu povo. O impossível se torna real quando o coração confia no Senhor. Versos 18-20. As consequências e a justiça divina. Os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor. Jeroboão não recuperou o seu poder, o Senhor o feriu e ele morreu. Deus não apenas deu a vitória imediata, mas enfraqueceu permanentemente Jeroboão, o rei idólatra. Sua morte simboliza o fim de um sistema religioso falso que se opunha à vontade divina. Significado espiritual: toda estrutura que se levanta contra o propósito de Deus acaba desmoronando. A idolatria e a rebeldia têm prazo curto, a verdade de Deus sempre prevalece. Lição: o mal pode prosperar por um tempo, mas não permanece diante de Deus. Versos 21-22. O reinado e a posteridade de Abias. Abias fortaleceu-se, teve muitas mulheres e filhos. O restante está nos relatos do profeta Ido. Embora Abias tenha vencido pela fé, sua vida posterior mostra traços de orgulho e excessos, como o pai, Roboão. Ainda assim, seu reinado ficou marcado pela vitória concedida pela confiança em Deus. Lição: uma vitória espiritual não dispensa a vigilância moral. Mesmo após triunfos, o coração precisa permanecer humilde e fiel. Resumo espiritual de 2 Crônicas 13. Primeiro tema: conflito entre Judá e Israel, o significado luta entre fidelidade e rebeldia. Segundo tema: discurso de Abias, o significado defesa da aliança com Deus e condenação da idolatria. Terceiro tema: culto verdadeiro versus culto falso, significado obediência à aliança traz poder, religiosidade inventada traz fraqueza. Quarto tema: o clamor no cerco, o significado quando o povo fiel clama, Deus luta por eles. Quinto tema: vitória pela fé, o significado a confiança em Deus é a chave da vitória. Sexto tema: derrota de Jeroboão, o significado Deus julga a idolatria e confirma sua soberania. Sétimo tema: lição final, o significado Deus é com aqueles que o servem de verdade, mesmo em minoria. Aplicação prática para hoje. Não confie em números ou aparências. Deus trabalha com o coração fiel, não com a maioria. Permaneça fiel à aliança com Deus, mesmo que muitos criem atalhos espirituais. Em tempos de cerco, clame. O som do clamor sincero ainda move o braço de Deus. Lute com fé, não com força. O verdadeiro poder está na dependência do Senhor. Cuidado após a vitória. A fidelidade precisa ser contínua. O orgulho destrói o que a fé construiu. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!